Olá, eu sou Suzana Figueiredo, sou advogada, especialista em Direito Processual Civil, estudiosa e atuante da área de violência doméstica e fui convidada pela assistente social Lúcia Figueiredo do ISAS para falar um pouco sobre esse tema com vocês. A gente sabe que a violência doméstica acontece, o que a gente não sabe é como isso acontece. Segundo dados do Datafolha, 1 em cada 4 mulheres sofreram violência doméstica durante esse período de pandemia. As agressões dentro de casa aumentaram de 42% para 48,8%. Ao mesmo tempo, esse número na rua caiu de 29% para 19%. A lei que coíbe e previne a violência doméstica é a Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. Essa lei protege a quem? Essa lei protege homem e mulher, essa lei protege só mulher, essa lei protege mulher e as pessoas que se identificam com o sexo feminino. Porém, o agressor pode ser tanto homem quanto mulher. Em que situações de violência a gente pode aplicar a Lei Maria da Penha? A gente pode aplicar a Lei Maria da Penha em violência que ocorra dentro da unidade doméstica, ou seja, pessoas que convivem no mesmo ambiente e mesmo que não tenham uma relação de parentesco ou uma relação íntima de afeto, convivam naquela mesma casa. Por exemplo, jovens que moram numa residência, dividem uma casa. Se ocorrer a violência de um homem contra uma mulher dentro daquela casa, independente de eles terem uma relação íntima de afeto ou de eles serem parentes, a Lei Maria da Penha é aplicada. Uma outra situação é em relação de parentesco. Pessoas que se consideram aparentados por laços naturais ou por afinidade, ou até mesmo por vontade expressa. Nesses casos também aplicamos a Lei Maria da Penha e, por último, as relações íntimas de afeto, que são aquelas situações em que a gente está mais acostumado a ver, de namorado, ex-namorado, companheiro, ex-companheiro. E essa violência pode ser identificada e classificada dentro da Lei Maria da Penha, independente de ter ocorrido a coabitação e independente de esse relacionamento já ter sido encerrado pelas partes. Quais são os tipos de violência identificados na Lei Maria da Penha? Violência física, que é a que a gente está mais acostumado a ver, porque é visível a olho nu. A violência psicológica, que é aquela que causa algum dano emocional ou diminuição da autoestima da vítima. A violência sexual, que configura o constrangimento da vítima de participar ou de manter uma relação sexual indesejada, ou até mesmo a proibição de uso de contraceptivo, porque muitos companheiros se utilizam dessa ferramenta, ferramenta, para poder prender aquela mulher no relacionamento, de não usar o contraceptivo e com isso ter inúmeros filhos e dificultar a saída dela desse ciclo abusivo, desse relacionamento abusivo. A violência patrimonial, que configura a subtração de objetos, de documentos pessoais daquela mulher, para que ela não possa viajar, não possa sair de casa, não possa realizar o registro da ocorrência. A violência moral, que é qualquer conduta que é classificada como injúria, difamação ou calúnia. E aí a gente se pergunta e começa o julgamento. Diante de tantos tipos de violência, principalmente a física, que todo mundo vê, as marcas, Por que essa mulher continua no relacionamento abusivo? Por que essa mulher não sai? E aí a gente começa a dizer que é porque gosta de apanhar, porque quer ficar no relacionamento, Mas a gente não sabe que o agressor, geralmente, antes de ele começar o chamado ciclo de violência, que é um ciclo em que essa mulher está inserida, ele vai afastando essa mulher dos amigos, da família, e quando ela se vê nesse relacionamento e nesse ciclo vicioso, ela não tem mais com quem contar. As pessoas já não acreditam, já não dão a credibilidade para ajudar a sair daquele ciclo vicioso, porque já verificou que numa primeira tentativa de ajuda, essa mulher retornou para o relacionamento abusivo. Então, o que a gente mais fala é, não vou ajudar não. Para que eu vou ajudar essa mulher? Se ela vai voltar para ele. Então, da próxima vez, eu não vou me meter mais. E aí ela termina se isolando, ela fica isolada de amigos, de família. Ela não tem mais uma rede familiar, nem uma rede de amigos para poder auxiliar quando acontecer a próxima crise. Então, esse ciclo de violência, ele é composto por 3 fases.
A fase 1 é o ato de tensão. É o primeiro ato de tensão, é quando começa aquela discussão, né? Aquela voz mais alterada. A segunda fase é o ato de violência em si. É quando a violência física realmente se instaura. E a terceira fase, que é chamada a fase de lua de mel, que é quando o agressor diz que vai mudar, que aquilo não vai mais acontecer, que é porque ele ama muito, que é porque ele bebeu, que é porque ele tem ciúmes. E aí a vítima se vê balançada a retornar, né, para aquele relacionamento, e aí o ciclo começa novamente. E aí é nessa fase da lua de mel que ela perde também a credibilidade, porque as pessoas começam a ver que aconteceu aquilo tudo, que ela apanhou, que teve outras situações e que ela voltou para aquele mesmo relacionamento. Então a mulher vai ficando cada vez mais afastada e perdendo a sua rede de apoio. A Lei Maria da Penha traz como mecanismo de proteção dessas mulheres vítimas de violência doméstica as medidas protetivas de urgência, como, por exemplo, a suspensão ou restrição do porte de armas do agressor, a proibição de aproximação da vítima, o afastamento do lar, o encaminhamento dessa mulher e de seus dependentes para as casas-abrigo que existem nos estados. E aí vem de novo a pergunta: e por que diante desses mecanismos a mulher não sai desse ciclo? Por que a mulher não denuncia? Existe um misto de sentimentos que impedem ou que dificultam a mulher de fazer esse registro da ocorrência ou até mesmo de pedir ajuda. Medo, vergonha, constrangimento. Além disso, o agressor constrói uma imagem na sociedade de uma pessoa boa, de um bom pai, de um frequentador da igreja. Geralmente os agressores são pessoas que a gente nunca imagina que vai praticar esse tipo de violência. Então isso dificulta a mulher de relatar esse tipo de agressão para a sociedade. Então, se você está passando por esse tipo de situação, esse tipo de violência, ou se você conhece alguém que está passando por isso, saia do ciclo. Com o tempo, as fases do ciclo não demoram muito de acontecer. E esse ciclo pode terminar em feminicídio. Então, denuncie, Disque 180.